Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e como vocês sabem, a livraria Bruna Torlai está em promoção até o dia 9 de junho, em homenagem ao Dia dos Namorados. Então, se você está procurando um presente especial para o seu namorado, dá um pulinho lá. Hoje eu vou tocar um assunto sobre o qual eu raramente falo. É o tipo de assunto que eu evito, porque justamente eu acredito que seja mais correto uma pessoa munida dessa experiência tocar no assunto. Contudo, chegou-me às mãos um livro maravilhoso. Esse livro aqui, chamado Depois de um Aborto, ele permite que a gente tenha um tipo de abordagem que me parece a mais adequada para tocar nesse assunto que muita gente fala com grosseria, porque mal sabem as pessoas o quão difícil é para as mulheres lidar com essa experiência. Hoje eu vou tentar falar nesse assunto explicando por que isso se tornou algo corriqueiro na sociedade e de que maneira a gente pode entender melhor o que nos leva a considerar coisas que em si são tão equivocadas, considerá-las racionais. Em primeiro lugar, eu preciso realmente fazer o elogio dessa obra, porque o padre Laurent Esprier, ele realmente demonstra uma sensibilidade superior. Esse livro, Depois de um Aborto, contém muitos relatos pessoais de mulheres que demonstram que não, a mulher não lida bem com essa experiência. Nenhuma mulher que tenha passado por um aborto lida com isso como se fosse uma coisa corriqueira, uma coisa passageira. As mulheres sofrem, as mulheres não querem fazer isso, né? Vocês sabem que eu não sou muito chegada a transformar esse problema, esse tema, em militância, em bandeira política, em debate de rede social, justamente porque eu acho ele delicadíssimo. E ao mesmo tempo, como eu nunca passei por uma experiência desse tipo, eu não seria a pessoa correta para dizer para as outras, né, com convicção e com verdade, o que ela tem de terrificante. Contudo, por ser mulher e por ter tido uma primeira filha nas condições que não são as condições ideais, em que sentido? A minha primeira filha eu criei sozinha, o meu segundo bebê, beleza, tô junto com o pai, a gente mora junto, a gente se gosta, mas a minha primeira filha eu não queria de jeito nenhum. A última coisa que eu queria na terra era estar com o pai da minha filha. Não é uma pessoa de quem eu goste, né? Não é uma pessoa de quem eu gostava. E aí, só que ao mesmo tempo, a ideia de ter um bebê era a coisa mais legal que podia passar na minha cabeça, né? Então, de alguma maneira, eu consigo ter um fio, né, que me aproxima dessas mulheres que tiveram uma experiência com relação à gravidez conturbada, tá? No meu caso, eu tenho uma família que a gente conversa sobre tudo e eu tive o apoio familiar, sabendo que eu não teria a menor condição, né, de criar uma vida com o sujeito lá, que foi um rio que passou na minha vida, uma pessoa que não tem nada a ver comigo, mas eu tive apoio familiar e aí eu tive com muita tranquilidade a minha primeira filha. Contudo, um dos motivos que leva muitas mulheres a fazer o aborto é não suportar a ideia de ter um bebê com tal pessoa, ou não suportar a ideia de não poder ser uma boa mãe porque aquele momento da vida delas é impossível. E esse livro é muito interessante porque de maneira alguma se procura detalhar porque é um pecado, porque é um crime, etc. Isso é dito, mas o que é mais interessante nesse livro são os relatos das mulheres que demonstram, que exprimem o trauma típico das mulheres que fazem aborto. Algumas falam que isso durou 10 anos, 16 anos, e claro, como é um livro de um padre, né, e essa é a perspectiva dele, a perspectiva da igreja é justamente receber as mulheres para que elas se reconciliem consigo próprias pela recuperação da sua religiosidade e pelo perdão de Deus, né? Como essa é a perspectiva, as mulheres que estão nesse livro, que fizeram um relato, elas exprimem muita dor, mas no final das contas, uma conciliação. E algumas delas hoje
mostram para as mulheres que esse é a pior escolha possível, que há outros caminhos. A sua gravidez não pode não ser perfeita, mas não é se livrando dela, né? Porque o aborto é realmente aquele momento que você fala, não, isso não pode estar acontecendo comigo, eu preciso me livrar desse problema, tá? Não há mulheres que em sã consciência dizem, não, eu quero matar meu filho, ponto. Isso aí, se tem uma outra psicopata, é minoria da minoria da minoria. As mulheres, elas se veem num problema e elas querem como que se livrar daquele problema. E aí quando elas se dão conta do que isso significa, aí começa o drama, aí começa o trauma, né? E isso é algo que se leva para a vida toda, né? Por isso que eu acho, aliás, terrível essa atitude que muitas pessoas têm na nossa sociedade de condenar as mulheres que acabaram tendo esse tipo de atitude, fazendo esse tipo de escolha, né? Porque a própria mulher, ela já vive um certo inferno interior, então ela própria já se condena, né? Não precisa da condenação de mais ninguém. A gente tem que ficar feliz com aquelas que conseguem se reconciliar-se consigo próprias, tá? E isso é o que está mostrado aqui nesse livro. Como se reconciliar consigo mesma, depois de ter passado por uma experiência que sim, é traumática, com a qual as mulheres não lidam bem, não é uma coisa natural, tá? Na natureza da mulher é realmente saber morrer no momento que ela traz um filho à luz, né? E não o contrário. Então, é próprio da mulher, isso é próprio da nossa natureza, a gente morrer um pouco, para que a gente deixe que a vida, através de nós, continue. Né? Então a mulher, ela tem essa grandeza ligada ao sacrifício, isso é próprio da nossa natureza. Então acontece até uma ruptura ontológica, tá? O aborto, ele é muito mais do que uma experiência traumática, é algo que vai contra a natureza da mulher, por isso que é tão difícil, né? E por isso que você vulgarizar esse assunto, como se faz na esquerda e muitas vezes na direita na sociedade, é um negócio que não ajuda a gente a chegar a lugar nenhum. Esse padre mostra, portanto, a perspectiva das mulheres que se deram conta do quão grave foi o que elas fizeram, mas conseguiram reconciliar-se consigo próprias. É um livro lindíssimo. Assim, nossa, é tão bonito que eu não vou começar a falar, eu não posso começar a falar dele, senão eu vou me emocionar aqui. Você lê assim em uma manhã, você lê rápido, e ainda tem um aparato no final dele, que são alguns discursos de religiosos eminentes, incluindo aí o Bento XVI, sobre esse tema, tá? Então é imperdível, e como é um livro muito fininho, tá um preço maravilhoso na livraria, aproveite aí que tá em promoção, porque é algo que, assim, toda mulher vai gostar de ler, tá? De verdade, independente dela ter tido ou não essa experiência, ela vai entender. E aí eu acho que quanto mais, né, as mulheres entenderem por que é que a gente chega a esse ponto, mais a gente consegue conversar nos nossos círculos íntimos, né, explicando que esse não é o caminho. E eu acho que essa é a estratégia mais legal aí para a gente não banalizar um assunto tão delicado. E um dos autores que nos oferece assim o melhor tipo de raciocínio, tipo de reflexão, para a gente entender como é que a gente chegou a esse ponto, né, o ponto de discutir como é que a esquerda fala, se aborto é questão de saúde pública, ou se é a decisão mais racional. Isso é algo que passa na cabeça de nós modernos, tá? A gente vê o aborto, sim, como uma solução racional para o problema. Qual o problema? O problema de você não ter uma situação perfeita para trazer um filho ao mundo dentro de uma situação perfeita. E por que é que a gente tem essa mania? Bom, porque a gente está aqui completamente imerso na moralidade individualista, numa moralidade individualista que vê o desenrolar da vida não como um contínuo superar de dificuldades, superar adversidades, num contínuo, digamos assim, enxugar de lágrimas, etc. Não, a moralidade individualista entende a vida como realização de desejos meramente pessoais, tá? Não há uma finalidade, você estabelece sua finalidade e você a persegue. É como se o homem não fosse parte de um todo, é como se cada homem fosse uma célula solta e decidisse para que lado ele vai. Essa moralidade individualista faz com que todos os laços entre os homens sejam definidos por aparências exteriores, e é nesse sentido que
acaba sendo uma consequência desse tipo profundo de moralidade, as mulheres a verem ou em algum momento se convencerem de que o aborto é uma solução boa para elas, ou mais, de que é uma solução que diz respeito apenas a elas, quando não diz respeito ao outro ser humano também, tá? Então é por isso que ela é tão cruel, e quando as mulheres se dão conta, elas percebem que não é o caminho. Esse livro aqui, Dois Amores, Duas Cidades, é um dos livros mais maravilhosos a respeito do pensamento moderno. O Corsão demonstra um domínio total desse pensamento, e ele divide em várias partes essa longa reflexão, tá? E especialmente na terceira parte, que é intitulada A Civilização do Homem Exterior, ele explora justamente isso que eu estou chamando de moralidade individualista, né? Mas ele vai lá atrás, então o cara, ele tem uma generosidade de procurar nos fazer entender quem nós nos tornamos e por que é que nós nos tornamos assim, e se há algum caminho para que a gente saia de algumas mazelas e de algumas fragilidades psicológicas que esse modo de pensar acabou desencadeando em nós, em todas as pessoas ao nosso redor, tá? Então, a gente tem de entender profundamente, né, como é que a gente chegou nesse ponto, e a segunda parte dessa obra aqui é um negócio extraordinário. Ele é um livro tão consistente que ele para de pé, mas não porque o autor é verborrágico, porque o autor tem tanta coisa a dizer. Esse livro é um livro ao qual eu recorro muito, né, o tempo todo, porque ele consegue abarcar todos os aspectos da civilização moderna, desde suas raízes no nominalismo, passando pela moralidade individualista e várias outras consequências nefastas que aquela primeira semente, que na verdade ela está ancorada na ruptura total entre homens, entre possibilidade de conhecimento humano realmente ter um vínculo forte, real e vital com a realidade, né? Esse vínculo ele é rompido, tudo aquilo que a gente chama de conhecimento e, portanto, a tudo aquilo que diz respeito a nosso discurso sobre o mundo, a certo momento começa a ser entendido como algo que é próprio ao homem, mas que não é próprio ao mundo. E a partir do momento que a gente vê as nossas ideias como algo que acontece na nossa cabeça, mas isso que está na nossa cabeça não necessariamente tem o equivalente no mundo, a coisa começa a degringolar. Esse capítulo sobre a moralidade individualista é a essência para a gente entender como é que a gente chega aí. E aí, às vezes, as mulheres, só depois de uma experiência traumática como essa, se dão conta de que esse não é o caminho, tá? Existe um livro mais curtinho, um livro chama Claro Escuro, também do Gustavo Corsão, é uma compilação de uma série de textos polêmicos que ele publicou ao longo da vida, e vários desses textos são justamente sobre o casamento, sobre o casamento ser sim um laço indissolúvel. Ele defende essa tese, e ao defender essa tese, evidentemente, ele tem de explicar que a defesa do divórcio, como a banalização do divórcio, eu diria mais, né? Porque o problema é a banalização do divórcio, é você defender como se fosse algo, como se fosse um direito e uma coisa absolutamente normal. A banalização do divórcio também é uma consequência dessa sociedade cujos vínculos são todos exteriores, cujos vínculos são formados na esperança de você ter uma realização pessoal e ser feliz. Ah, não, eu quero ser feliz. Tá, então eu vou pegar e casar. Não, peraí, o casamento é um compromisso que não tem totalmente a ver com felicidade, não. É um negócio muito mais complexo. As relações humanas são complexas, né? A felicidade, a alegria é um componente, mas tem vários outros, entendeu? E aí o Corsão, ele, por meio de um livro super curto e maravilhoso, ele consegue justamente explicar a essência disso que ele chama moralidade individualista, moralidade burguesa, faz ainda uma comparação desse tipo de moralidade com o seu espelho oposto, que é o marxismo e os coletivismos, né? Ele fala, o coletivismo é uma coisa doentia, mas é uma resposta doente a essa outra coisa doente que é a moralidade individualista. E aí fica essa guerrinha e você não sai nunca dessa desgraça, né? Então aqui, tudo que ele fala no Dois Amores, Duas Cidades, ali na segunda parte, especialmente ali na parte 3, tá aqui nesse livro de maneira concisa, tá? Então fica aí uma dica de leitura, aproveitando que a livraria tá em promoção. E quando a gente lê esse livro, também a gente entende por que é que os casamentos são tão frágeis, por que é que as relações são tão frágeis, e nós nos entendemos melhor, porque nós somos assim. Portanto, quando a gente se compreende, a gente começa a entender por que é que a gente defende de maneira tão banal, como se fosse a coisa mais banal do mundo, algumas coisas
que de banais não tem nada. Então eu vou deixar só essas 3 dicas literárias. Eu tentei vários livros em promoção, inclusive um dos melhores romances da história da literatura, que é o Vermelho e Negro do Stendhal. Esse livro é maravilhoso, eu li em francês e agora saiu uma tradução da Sétimo Selo, maravilhosa, linda, a tradução tá linda. Se você ainda não leu o Vermelho e Negro, aproveita agora. Mas assim, eu não vou entrar em detalhes sobre os outros livros que estão na promoção, tá? Se eu puder indicar um livro só, um livro nessa promoção, eu digo para vocês, leiam esse livro depois do aborto, tá? Sobretudo vocês que não se contentam com abordagens vulgares, isso aqui é uma abordagem linda, e de preferência reexaminem tudo aquilo que a gente ainda tem a aprender com Gustavo Corsão, que foi um dos maiores autores da literatura brasileira no século XX. O vídeo de hoje era esse. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.